Bom dia, Sarinha. Bom dia, seja bem-vinda. Primeira a chegar por aqui. Seja bem-vinda. Thanks God Every Day de sexta-feira. Obrigada a Deus todos os dias, de maneira especial nessa sexta-feira, fechando a semana aí falando sobre ser livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus já fez a obra completa, consumada, tudo está feito já para termos vida plena. E é isso que nós vamos acessar agora, já é nossa de direito, né? E agora nesse tempo é o tempo de colocar a mão, de colocar o corpo inteiro dentro dessa vida nova que Jesus veio trazer para nós, né? João 10:10, nós estamos lendo essa semana, um único versículo que faz muito sentido para nós. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom dia, obrigada, amém, amém, Sarinha. Bom dia, Ivone. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse único versículo seria suficiente para mudar toda a nossa história, né? Se nós acreditássemos na Bíblia, né? E se nós acreditássemos na Bíblia, o que seria da nossa vida? Aí você fala, André, que horror, eu acredito na Bíblia. Nós acreditamos de maneira parcial, né? Nós somos superficiais ao acreditar na palavra de Deus, porque se nós acreditarmos em tudo que tiver escrito aqui, nós podemos mudar radicalmente a nossa história, né? Bom dia, todo mundo está chegando, sejam muito bem-vindos. Né? Acabamos de ler, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se nós acreditássemos nessa verdade, já seria totalmente suficiente. Então agora vamos, isso mesmo, Ivone, colocar em prática, entrar dentro dessa verdade, falar não aceito menos do que isso. Interessante, eu gosto muito da história do Êxodo, né? Da história da saída do povo do Egito, né? Daquela parte que conta ali em Êxodo, quando Moisés leva o povo, né? Tira ali o povo pelas mãos de Deus do Egito e leva direto ali, passa pelo deserto e vai para Canaã. E aí quando Moisés, depois de toda aquela luta que todo mundo conhece, né? Bom dia todo mundo que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Todo mundo, aí depois de toda aquela luta, aquela confusão das pragas e tudo que a gente conhece, né? Bom dia, meu amigo, bom dia, Regiane. Aí Moisés no final, assim, para fechar com chave de ouro, ele fala, não vai ficar nenhuma unha, o que é do povo de Deus e até o que não era, eles levaram tudo, porque assim quando Deus abençoa, ele abençoa de maneira radical, de maneira transbordante, né? E é isso que Jesus fala aqui. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o que eu tenho mais falado nesses dias é, se alguma área da minha vida e da sua vida eu não vivo o melhor de Deus, eu não vivo essa abundância, nós não podemos conformar com isso. Nós não podemos aceitar isso e nós temos que encarar o processo para acessar a vontade perfeita de Deus. Sejam bem-vindos, bem-vinda, Lília. E hoje, eu depois de falar essa semana toda sobre a questão de vários bloqueios, né, nós falamos muita coisa forte, muita coisa que fez sentido aqui para muita gente. Eu sei que muita gente acompanhou, muita gente encaminhou, muita gente me falou no privado. Essa semana para mim foi uma semana muito diferente. Eu quero muito agradecer vocês pela parceria de vocês nesse programa, nesse processo, nessa saída do Egito, né? Eu considero que nós estamos juntos saindo desse Egito e para acessar as coisas que Deus tem para nós. E hoje eu vou fazer um resumo de como fazer, né? Porque eu sei que você que está acompanhando desde o início, que viu, se identificou em muito bloqueio, tem certeza que você se identificou. Gente, quando eu comecei a me identificar, eu vi que tinha bloqueios dentro de mim, eu falei pra vocês, coisa que eu não imaginava nunca. Eu achava que eu estava super bem resolvida e eu deixei Deus me mostrar, eu deixei o Espírito Santo trazer à tona e foi chocante. Foi chocante, por exemplo, descobrir que meu principal bloqueio era da culpa. Eu não sabia que eu tinha esse bloqueio de culpa, juro, eu achava que eu estava super bem resolvida. Só que quando você se abre, o Espírito Santo mostra. E o Espírito Santo me mostrou coisas que eu nunca imaginava. Eu tinha vários alvos, eu tinha várias coisas para resolver na minha vida e eu poderia falar com vocês se a gente conversasse em 2020, né? Que foi 21 que começou essa transformação. Se eu te mostrasse minhas metas, o que me incomodava, o que eu achava que tinha que melhorar em 2020, eu tinha tudo certinho, eu ia te falar uma coisa atrás da outra. E Deus bagunçou essa lista inteira minha, porque na verdade não era isso. Eu estava vendo, olha que louco, eu estava vendo com os olhos, a lente, né, dos meus bloqueios. Eram outras coisas que eu precisava resolver. E eu fui atrás disso ano passado, né? O ano 2021. E agora, e como eu falei essa semana, né? Eu não quero parar. Eu quero águas mais profundas. E eu falo, Deus, eu não tenho mais medo.
Eu não tenho mais vida, eu quero águas profundas, eu quero ir até o final, não vai ficar nenhuma unha, não vai ficar nenhuma unha, eu quero desbloqueio geral, total, né? Eu sei que quando eu terminar o último, Jesus me leva, né? Mas tá tudo certo. Porque nós estamos aqui para isso, né? O dia que terminar a tarefa, nós podemos ir morar no céu, né? Mas não tem nada não. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? E a hora que Ele quiser, tá tudo certo, né? Então, olha só, primeira coisa, quem tiver com papel e caneta aí, anota, porque vai fazer sentido você... hoje é o último Thanks God da semana. Então vai fazer muito sentido você anotar isso para você mergulhar nisso e buscar no Espírito Santo mais revelação, né? Então eu vou falar para você 6, né? Espero que dê tempo, porque eu nunca vi 20 minutos passar tão rápido. Bom dia, lindona. E aí eu vou falar para vocês aqui quais são os 6 passos, né? Que nós precisamos avançar para ficar livre disso, né? Então quem tiver papel e caneta aí, anota que vai fazer muito sentido. Primeiro, você tem que entender que existe uma causa raiz. Existe um fato, né? Um momento, uma pessoa, um lugar, uma situação. Existe um fato que causou isso. Outra coisa, são pessoas que geram bloqueios. Então existe uma pessoa que aconteceu um primeiro momento, né? Por exemplo, esse da culpa, por exemplo, eu fui levada numa história que eu sabia que tinha acontecido, mas eu não sabia que tinha tanta importância. Foi uma história contada assim, virou meio que piadinha na família, eu não dava muita importância. Uma situação quando eu tinha ali por volta de 5 anos, talvez, de idade, eu sempre decorei coisa com muita facilidade, né? Então meus pais, eles me prepararam para falar na igreja um negócio decorado, uma poesia, alguma coisa assim. E na hora da apresentação, no evento da igreja, eu decidi que eu não faria. Eu não sei se eu tinha 5 ou 6 anos. E eu decidi que eu não faria, eu não queria fazer, eu não sei o que foi que aconteceu comigo, e eu não quis falar mais. E aí movimentou a liderança inteira, todo mundo veio atrás de mim. E nesse momento da confusão, e fazia parte da programação, mas eu não queria mais fazer, não queria. Era tão simples deixar a criança quieta, né? Mas aí veio a dona da igreja, sabe? Toda igreja tem dono, você sabe, né? Não é Jesus, não. Existe o dono da igreja, os donos da igreja. Aí tem uma dona da igreja, uma mulher poderosíssima. E era tipo assim, a chefe total, a dona mesmo, assim, né? E aí ela veio pra falar comigo. Na época ela era a mulher do prefeito, né? Cidade pequena, imagina. Aí ela veio falar comigo e eu não queria. E ela foi me irritando. E que eu queria a gente fazer. Ela foi insistindo, ela queria que eu fizesse o que ela queria que eu fizesse. E eu dei um tapa na cara da mulher. Com uns anos, 5, 6 anos. E aí imagina o que aconteceu depois disso, né? Isso aí é o que virou piada. Agora imagina a repreensão que eu tive depois disso. E isso me bloqueou. E eu não sabia. E Jesus me levou lá, o Espírito Santo me levou nessa história. Então existe uma causa raiz, que na época talvez não fez, ninguém imaginou que causasse, mas causou um bloqueio. Nós vamos falar por que causa bloqueio. Então primeiro, o Espírito Santo ele te leva na história, na experiência, no que aconteceu, na pessoa, vai levar nisso aí. Então é importante, a primeira situação é essa. Segunda coisa muito importante a gente entender é o seguinte: o que causa o bloqueio é o sentimento da criança. Não usou um pouquinho, mas já voltou. Então é o sentimento da criança. Isso é muito bom a gente pensar dessa forma, porque aí a gente tira de querer culpar alguém. Então, por exemplo, eu não precisei nem perdoar essa mulher, porque e nem meu pai que me corrigiu depois. Porque eu já tinha entendido, nesse momento aí que veio essa revelação, isso foi ano passado mesmo, eu já tinha entendido que não é a pessoa. E aí a gente lembra da passagem poderosa de Efésios 6, né? Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. Não é a pessoa que eu tenho que ter problema, eu tenho que resolver, ou eu não precisei nem perdoar ela, nada. Eu só preciso, bom dia, amiga. Eu só precisei entender o seguinte, que foi o sentimento da criança que ali depois daquele momento, da repreensão exagerada talvez, né? Então eu me senti humilhada, eu me senti diminuída ali. Então o que a criança sente é que causa o bloqueio. Isso é muito interessante a gente pensar dessa forma, porque, por exemplo, eu resolvi todas as minhas tretas que eu resolvi ano passado, todos os meus desbloqueios aconteceram sem eu conversar com ninguém, gente. Eu não fui atrás de minha mãe, nem de meu pai, nem de avó, nem de tia, nem de irmã, de ninguém. O sentimento que vinha pra mim, a minha versão dos fatos, foi essa versão que criou o bloqueio. Se eu vou atrás de alguém pra saber, eu vou pegar a versão de outra pessoa. E não é isso. Então é o sentimento que a criança teve que causa o bloqueio. Então esse adulto aqui agora volta lá e cuida desse sentimento da criança,
E daí aí que acontece o desbloqueio. Não sei se está ficando claro para vocês, mas é isso de tira você de ter que conversar com alguém. Inclusive eu sugiro que nem converse com ninguém, porque senão as pessoas não vão entender. Quem está nesse processo é você, quem está nessa busca é você. Sua mãe não vai entender, seu pai não vai entender, seus avós, quem que você tiver que conversar, não vai entender, né? Bom dia, Elda, bom te ver por aqui, moça. Então, primeira coisa, existe uma causa raiz. Eu fiz as anotações aqui para mim não me perder, que às vezes eu me perco, eu me empolgo, né? A segunda é o sentimento que a criança teve, né? Nem o fato em si, mas é como ela se sentiu, né? Por não ser resolvida essa emoção, é que vai criando, então, eu bloqueio os novos caminhos neurais. Deixa eu explicar como é que funciona isso. Ontem eu terminei a live, até fiquei sentida de terminar com essa história, eu não pude explicar direito, mas já tinha dado 22 minutos a live de ontem, né? E eu gosto de ser 20, assim, bem certinho. Eu contei uma história ontem, quem não assistiu, só assistia de ontem, falando sobre sexualidade de uma criança que foi estuprada, de um bandido que entrou dentro de casa. Eu contei essa história ontem. E o que acontece? Por que eu contei essa história ontem? Porque a família, como o que aconteceu, não foi, por exemplo, um tio, um pai, um parente, não foi alguém, porque quando acontece desse jeito, normalmente é escondida a situação, né? Nesse caso foi um bandido e os pais pegaram e rapidamente buscaram ajuda profissional. E aí buscou psicólogos, enfim, resolveu o que tinha que resolver, né, a situação toda. Pra quê? Pra que aquele ato, que ali é um forte impacto emocional, é o que cria um bloqueio. Mas como foi tratado na infância, não dá pra saber o que vai acontecer, porque a criança aconteceu isso tem uns 2 anos, então é uma criança ainda. Mas é bem provável que esse futuro adulto não vai ter bloqueio de sexualidade, porque o que aconteceu foi grave, foi um forte impacto emocional, mas foi ressignificado por bons profissionais na época certa. Entendeu? Então quando ele é resolvido, ele não pode, é bem provável que não cause o bloqueio, mas se coloca panos quentes, deixa quieto, não mexe nisso. Muitas vezes o que aconteceu, por exemplo, molestou uma criança, foi um tio, foi alguém, ninguém quer mexer. Quando é isso, não é resolvido, é aí que fica o bloqueio, vai criando raiz. Você vai criando raiz, a vergonha vai vindo e vai abafando, vai colocando pano quente, e isso não é resolvido. Então quando a situação ela é resolvida, acabou. Mas se a emoção não é ressignificada, ela vai criando raízes e vai criando um termo que é da ciência, né, que fala de caminhos neurais. O que são caminhos neurais? É uma forma de fazer, de uma forma bem informal para nós aqui, é uma forma de reagir. Então o que são caminhos neurais, por exemplo, em relação à sexualidade? Não está curado, toda vez que o homem encosta, não quero. Toda vez que aproxima de uma forma diferente, não posso. E aí eu vou criando um jeito de, entre aspas, resolver, de reagir àquela situação. Isso é chamado de caminhos neurais. É automático. Eu não paro para pensar mais. O bloqueio ele não te deixa pensar. Você reage na hora. É uma forma de você reagir. São caminhos neurais. É um jeito de agir. Que você começa a pensar que é o jeito certo. Que você está tão acostumado a reagir daquela forma que você começa a pensar que é um jeito certo, né? Então a cura emocional, ela vem através da ressignificação. Então eu tenho falado sempre aqui e insisto nisso, que nós somos corpo, alma e espírito. Um forte impacto, um problema, um trauma, ela pode trazer danos nas 3 esferas: corpo, alma e espírito. O corpo, se teve machucado, se teve espancamento, se teve arranhão, qualquer coisa que aconteça em nossa vida que ficou no corpo físico, você pode procurar uma cura no físico e o físico fica resolvido. Passou-se 10 anos, 20 anos, olhando para o físico, para o corpo, ninguém diz que aconteceu. Pronto, está resolvido no físico, mas está totalmente resolvido? Não, ainda tem 2 esferas, né? Se teve um problema espiritual, se resolve com espiritualidade. Mas o problema é que o emocional, na maioria das vezes, é deixado para trás. É o que a gente mais deixa para trás, é o emocional, são as feridas da alma, a gente cura. Por exemplo, a gente teve um problema, aí se eu sou uma pessoa que busco mais a Deus, eu sou espiritualizada, eu procuro perdoar, eu procuro orar, ou rezar, ou fazer uma prece em relação àquela pessoa. E aí eu resolvo espiritualmente, eu perdoei, por exemplo, espiritualmente. Mas e o emocional, como é que ficou? Está resolvido? Na maioria das vezes não. Então nós precisamos, para resolver essa cura na esfera da alma, nós precisamos dissolver isso de alguma forma. E uma das formas, talvez você conheça outra, mas a forma que eu gosto muito, eu acho que é muito eficiente, é a ressignificação. É quando esse adulto aqui volta na experiência da criança.
por mais que doa, porque ficou ali guardado durante tanto tempo, mas eu consigo olhar com outro olho, com os outros olhos, né? Por exemplo, hoje, voltando nessa experiência que eu contei aí, né, da dona da igreja lá e tudo, eu entendo os meus pais, eu consigo entender de uma forma diferente. Naquele dia eu só me senti pressionada, só me senti humilhada, mas eu consigo entender a angústia dos meus pais, que estava responsável por uma apresentação, treinou a criaturinha, né, que era eu, e depois deu tudo errado. Eu entendo a agonia dos meus pais em atender às expectativas da liderança da igreja local na época. Eu entendo isso. Eu entendo também o constrangimento dos meus pais ao ver a filha dar um tapa na cara da mulher que é tão poderosa. Eu consigo entender o constrangimento. Você fala, André, mas não justifica. Tá, mas eu consigo entender. Eu não agiria dessa forma. Eu não ia reprimir uma filha minha ou uma neta minha se fizesse isso. Eu não ia repreender, porque eu tenho outra cabeça hoje, mas eu consigo entender a angústia deles. E aí eu vou dando um novo significado. E eu consigo entender também essa senhora que se sentia dona e deram para ela esse papel, aceitaram ela de dona e ela mandava e desmandava, era toda poderosa. Eu consigo entender também ela. E pronto, eu entendi todo mundo, eu consigo dar um novo significado. E eu solto isso. Eu solto isso, porque eu entendi de uma forma que o adulto é capaz de entender. Então nós somos adultos e por mais doloroso que seja uma história, por exemplo, um estupro, muito pesado, né, gente? A questão do estupro, da molestação, em tanta história que é pesada, uma surra indevida, né? Às vezes nós temos histórias, né, de castigo muito pesado, de surra com cinto, tanta história que nós podemos ter, um constrangimento na frente de muita gente, aquela chamada de atenção, aquela situação, por exemplo, tá largando a fralda, né, e aí sai para algum lugar, e aí uma criança ali faz xixi, né, urina na frente de todo mundo, e aí os pais não sabem onde colocar a cara, né, de tanta vergonha, porque urinou ali na frente. Então, é tanta situação que é pesado para a criança, os pais não tiveram, às vezes, maturidade suficiente, não maturidade emocional suficiente para corrigir de uma forma diferente. Quando eu, adulto, volto lá, eu consigo voltar de outra forma. Eu volto e dou um novo significado a isso. Isso que é ressignificar. Então, a cura emocional, ele vem pela... exatamente, surras, né? Tem surras que deixam marcas, né? Então eu dou um novo significado, é a ressignificação. Então é fundamental voltar no fato. Voltar no fato. Isso. A Lília comentando aqui, a surra. Quando eu tava falando, eu tava lembrando justamente dessa cena, Lília. Você conectou comigo na mesma hora. O Mackenzie, da história da cabana, né, ele recebe uma surra do pai, e pior, o pai, que era muito religioso, o pai citando versículos bíblicos e batendo no menino a noite toda, batendo no menino a noite toda e citando versículos bíblicos. Pensa que loucura. Só que esse pai lá na cabana, depois a gente entende que esse pai, ele não sei se foi na cabana ou se foi no documentário, muito bom documentário também sobre a história do autor da cabana. E conta que o pai desse pai fazia a mesma coisa. Então, uma pessoa bloqueada bloqueia outro. E o Mackenzie, que é o pai da história lá da cabana, o Mackenzie, ele tinha religiosidade, ele ia na igreja, ele tinha seu papel, mas Deus não entrava, ele não deixava. Tanto que ele falava Deus Todo-Poderoso, né? E a mulher dele falava papai, o papai do céu, né? E aí isso faz parte da história, inclusive tarefa de casa, né? Rever a cabana, vamos rever pela 10ª vez a cabana. E o próximo passo, então, depois de revisitar, é fundamental revisitar, e de novo na história. E o próximo passo é deixar para trás, né? Eu amo aquela passagem de Provérbios que fala: quem esconde as suas faltas não prosperará, mas quem confessa e deixa encontrará misericórdia. Ai, gente, é muito lindo isso. Nós estamos escondendo, nós estamos muitas vezes guardando, colocando debaixo do tapete tanta coisa, né? Mas quem confessa e deixa encontrará misericórdia. De repente, quando voltar, você pode sentir vontade de contar para alguém. Não conte para todo mundo, as pessoas não vão entender seu processo, mas você pode buscar uma pessoa que você confie, né? Ou então, se você não tiver essa pessoa que você queira contar, de repente é uma coisa que dói tanto para você, escreve isso e durante uma oração entrega isso para Jesus, rasga depois, põe fogo, faz um ritualzinho ali para dizer que você está deixando para trás e encontrando a misericórdia. Isso é muito lindo, isso é a construção de uma vida nova. Então é importante revisitar, ressignificar, deixar para trás e ir para essa vida nova, né? Terminamos então nosso quinto, né?
Thanks God Everyday, falando sobre bloqueios. Essa semana eu estou muito feliz, né, porque eu concluí a questão do livro. Semana que vem eu vou disponibilizar o livro. Deus está me dando ideias assim, estou fazendo downloads direto do céu desse treinamento que vai acontecer ainda em fevereiro. Esse treinamento vai acontecer, vai ser online, vai ser tipo umas 3 horas. Talvez um só não resolva, a gente vai para o segundo, mas o mais importante é que nós vamos nos juntar nisso. Mas eu falei aqui e falo novamente, se você não sente o chamado para ler esse livro, para entrar nesse treinamento, mas você acordou para essa realidade toda, talvez você acordou comigo e você vai dar continuidade em outro lugar com outras pessoas, mas também talvez você acordou e você vai continuar comigo, nós vamos andar um tempo ainda juntos, né, até a gente dissolver algumas questões. O que eu estou entregando para vocês é tudo que aconteceu comigo, tudo que Deus fez comigo no ano de 2021 e tem feito ainda em relação a bloqueios. E hoje eu vejo o que é uma pessoa bloqueada. Ela não consegue atingir as metas dela, ela não consegue atingir o que ela pensa que quer, os desejos do coração, ela não consegue, porque ela está presa. O bloqueio é como se fosse é que tá cativo, né? Colocou um ferro ali, como é que chama? Alguma coisa prendendo e tá cativo, é o bloqueio. Se nós não avançarmos nisso e tirar esse bloqueio, tirar essa prisão, tirar isso que nos deixa cativo, nós não conseguimos alcançar o melhor de Deus. Então o que eu tô passando para vocês e que eu vou fazer ainda, esse livro que tá saindo, o treinamento que vai acontecer nesse mês, é tudo para passar com vocês o que eu passei com Jesus no ano passado e estou passando esse ano, e tem sido uma porta para uma vida nova. Estou muito feliz mesmo de verdade. Eu estou me realizando nisso, porque eu vejo tanto que Deus tem pressa e quer fazer. É chegado o tempo, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E ele tem pressa, porque chegou o tempo de viver essa vida em abundância. Obrigada pela sua companhia, obrigada pelos feedbacks, obrigada por estar encaminhando por outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e até segunda-feira, se Deus quiser.